pai, mãe, educador, você chegou agora? Vixe, tá perdendo. Ó, tem um monte de coisa pra você acompanhar a gente, muita coisa legal. E me ajuda aí, Márcia. Acompanhe a gente nas redes sociais e se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, parece que tem um sininho, não sei aonde aí, ó. E pra saber tudo que a gente tá falando por aqui de educação, inteligência emocional. 3 coisas que você tá fazendo com seus pais e que interferem, prejudicam diretamente seus filhos. Se você está fazendo isso, e com certeza você está, porque a gente faz inconscientemente, tá? É uma coisa que é natural. É tão espontâneo, é tão assim, é um crescimento tão assim, você vai fazendo que você nem percebe, e aí quando você olha o resultado do que você está fazendo, é um estrago total. É o modelo, né? Então eu fico olhando para os meus pais e falo assim, não, eu não vou ser tão rígida quanto eles, eu não vou bater, eu não vou deixar de castigo, eu não vou xingar, eu não vou brigar, eu não vou, e eu não paro de olhar para eles. Você trabalha em cima de um modelo negativo. Você fica olhando para os seus pais e falando, eu não vou fazer como eles fizeram. Eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer melhor do que eles. Eu vou fazer muito melhor. Quer dizer, ou você está julgando ou você está sendo arrogante, prepotente, porque eu vou conseguir, né? Eu sou melhor do que eles. Eu vou fazer, eu não vou ficar então criticando meus filhos, ficando estressada ou ficando muito calma, muito sem limites. Vai dar tudo certo. E quando você faz isso, você já está dando um modelo para os seus filhos. Ele está olhando para você, criticando o seu pai. E ele está aprendendo o quê? A criticar você. Que você é a mãe ou você é o pai. Então você já está dando um modelo daquilo que ele não tem que fazer também. Então, primeira coisa errada que a gente faz é não vou fazer igual aos meus pais. Não vou fazer igual a eles. E aí você faz igual. A segunda coisa que a gente costuma fazer, e todos os pais caem na tentação de fazer, é dizer assim, meus pais fizeram tudo errado. Meus pais não acertaram comigo, meus pais me bateram, meus pais me puniram, meus pais me puseram de castigo no milho. Foram muito rígidos ou foram muito complacentes, né? E aí deixaram tudo ou não deixaram nada. E eu fico julgando, eu fico rejeitando, né, Márcia? Na verdade é mais do que julgar, né? É uma rejeição, né? E da minha história, né? Do que eu fui, do que eu fiz, e eu tô hoje aqui. Então pensa assim, ó, rejeitou, quando você rejeita uma coisa, você tá sem base nenhuma. É como se você quisesse zerar. Então eu apago tudo aquilo que meus pais fizeram para mim, eu apago o que foi feito, eu apago os castigos, eu apago as broncas, eu apago tudo, e aí eu caio aonde? No oposto. Eu acabo querendo fazer o oposto. Então, se eu tive pais que eu achei que fizeram errado, né? Eles me puseram de castigo, eu sou um pai mais liberal. Então meus pais não me bateram, então eu vou ser uma pessoa mais disciplinadora, eu fui muito livre. Não, eu fui isso. Eles não tinham problema estudos, né? Então, os pais não cobravam que eu ficasse estudando, que tirasse 10 em tudo. Então, agora meu filho não, vai ter que tirar 10 em tudo, ser super disciplinado. E aí você vai no oposto, né? Então, essa é a segunda coisa que a gente faz. A gente rejeita aquilo que nos foi feito e aí a gente parte do zero, completamente do zero. Como se eu começasse a existir a partir do momento que meu filho nasceu, então agora eu já sei tudo e agora eu vou fazer tudo diferente, tudo de uma outra forma. A terceira coisa que a gente costuma fazer é uma crítica atualizada, né? É uma crítica não ao pai do passado, à mãe do passado, mas aquilo que eles são hoje, né? É tão estranho, eu tô experimentando. Aí eu viro criança mimada, né? Daí eu viro criança mimada. Comigo não foi assim, né? Agora vem falar, mas e comigo? Quantas vezes vocês fizeram isso ou aquilo? Quantas vezes me bateram, deixaram de castigo? Agora quer que eu seja boazinha, né? Esse pensamento, né? Os pais não podem mudar, porque eles mudaram, tem um pensamento hoje diferente, evoluíram, né? Você fica jogando na cara dos seus pais, falando assim, comigo não foi assim. Com meu irmão foi assim. Agora comigo foi assado, né? E
E aí você olha assim, nesse tom de crítica atual, ainda tem uma outra crítica que eu hoje agora como avó tem essa crítica, né? Não é comigo, meus filhos não fazem isso comigo. Mas é esse pensamento de falar assim, com a netinha, com o netinho pode pular no sofá, esfregar o giz na parede, cuspir na vovó, tá tudo bem. Agora eu não pude fazer isso, né? Comigo você foi diferente. E é interessante, porque você está aí falando o quê? Que a sua mãe, o seu pai não pode ser avô. Eles têm que ser pais e mães do seu filho. Mais do que isso, não pode mudar. Nesse final de semana, a minha filha, eu não sou avó ainda, mas a minha filha, porque eu estava falando de uma outra pessoa, uma outra, né, de 15 anos, e que, com ela pode, né? Você não deixou. Eu falei, gente, eu não sabia que eu tinha sido tão rígida assim. Não, porque você não deixava eu sair com 15 anos, porque eu tinha hora para isso, hora que eu... Falei, nossa senhora, nem sabia que eu era tão rígida desse jeito. Então, tá, né? E fica um pensamento, então, de crítica aos pais atuais, né? Eles não foram suficientes no passado, né? E continuam não sendo, né? Porque também não podemos mudar, né? Nos tornarmos mais flexíveis, mais amadurecidos. Foram suficientes no passado, não são suficientes agora e não vão ser no futuro. Né? Quer dizer, totalmente desqualificados, né? Não tem papel nenhum, né, Márcia? Quando é que os meus pais, então, podem ser pais? Quando você desqualifica, né? Porque a gente está falando, como é que isso prejudica? Como é que você prejudica o seu filho com essas falas? Eu estou prejudicando, na verdade, meu pai e minha mãe? Não, gente. Na verdade, você está prejudicando os seus filhos. Isso interfere diretamente na forma como os seus filhos olham para você, na forma como eles vão agir com você, né? E mais do que isso, quando você tira a autoridade do passado, você tira a autoridade do presente. Você tira a sua autoridade de pai e de mãe. Uma crítica de rejeição, de tirar a estrutura, não te deixa estrutura nenhuma a partir da qual você vai educar os seus filhos. Você deixa eles sem antepassados, né? E na constelação, na visão sistêmica, antepassado tem um lugar. Precisa ser honrado, olhado, né? E ao mesmo tempo você se transforma de novo numa criança mimada, né, que está desejando um pai ideal e não o real, né? E aí então o seu filho, ele fica inseguro, né? Porque aí, peraí, quem que é meu pai, quem que é minha mãe, né? Eu vou olhar para os meus pais ou para os meus avós? E aí os meus pais, quando eu olho para os meus pais desse jeito, eles viram crianças mimadas, né? E que estão rejeitando os próprios pais. Então que modelo que eu agora estou transmitindo para os meus filhos, né? E nesse pensamento ainda tem a questão de que aquela construção que você faz, né? Eu olho para os meus filhos olham para mim, eu olho para os meus pais, né? Se eu estou olhando para trás, o futuro fica onde? No passado. Né? Meus filhos vão olhar também para o passado, eu estou olhando para o passado e aí a gente não caminha para o futuro. Então, qual é o jeito certo de fazer isso? O que a gente pode fazer para mudar esse pensamento? A primeira coisa é dar o lugar, né? Na constelação sistêmica, na visão sistêmica, cada um tem um lugar, cada um tem um papel, cada um tem um posicionamento. E quem nasceu antes vem em primeiro lugar. Depois, então, os avós nasceram antes, viveram muito mais do que a gente. E aí depois vem os pais e aí os filhos, né? Porque senão eu, como mãe, fico uma mãe arrogante, que então eu que sei de tudo, só que ao invés de eu mostrar para os meus filhos que eu estou sendo arrogante, eu estou sendo uma criança mimada. E eu volto a ser criança e o meu filho fica desamparado, porque ele então vai ter uma irmã e não uma mãe. Né? E a partir do momento então que eu coloco primeiro os meus avós, que eles nasceram primeiro, né? Eles vieram antes dos meus pais, depois vieram os meus pais, depois eu e aí a minha filha. E cada um vai dando um passinho na frente, né, Márcia? Vai dando um passinho na frente e vai crescendo e vai amadurecendo e vai transformando. Né? E olhando para o futuro, essa é a visão. Quando você olha para o futuro, bem embasado no passado, né? Seguro desse passado, com os pais no lugar certo, honrando sem julgar. O julgamento faz com que você se emaranhe, tá? Sistemicamente, quando eu julgo uma pessoa, não só os pais, mas qualquer pessoa, e eu falo, eu não vou fazer como eles, ou se eu fosse você, eu teria feito melhor. Eu estou colocando os sapatos dele, né, nos meus pés. Imediatamente eu tomo o lugar dessa pessoa, é igual aquele filme, Se Eu Fosse Você, né? Se eu fosse você, pá!
digitar a palavrinha mágica, eu me transformo na outra pessoa e sendo ele, eu faço exatamente como ele. Por isso que é muito comum no consultório. Eu falei que não ia fazer igual ao meu pai, mas quando eu tô vendo, eu tô metendo a mão no meu filho, ou eu tô chacoalhando ele, ou eu tô pondo de cacu. Tudo aquilo que eu criticava nos meus pais, eu acabo repetindo, tá? Por quê? Porque eu julgo. Quando eu julgo, eu me emaranho. Então, qual é a visão? Eu olho para os meus pais, como a Cris disse, essa é a minha história, são os meus pais, eu vou fazer algo bom com isso. Eu tomo para minha vida e faço algo bom com isso. E um pouquinho mais sobre essa mãe e esse pai idealizados, né? E principalmente depois que eu me transformo mãe, né? Eu me transformo pai, eu vejo que a gente não tem todos as respostas, que a gente da noite para o dia, né, não nasce um manual aqui em mim, eu vou aprender com os meus filhos. E a mesma coisa os meus pais. E se eu fico idealizando, eu continuo criança. E eu não me valorizo, eu não me respeito. Se eu vejo os meus pais como seres humanos, né, como reais e não idealizados, eu posso ser também real, eu posso me acolher de uma forma diferente e me permitir errar, acertar e estar sempre em crescimento e em desenvolvimento.